Nós vamos iniciar agora o lançamento da revista Mises, edição especial sobre empreendedorismo, convidando o editor assistente da revista, Fernando D'Andrea. Boa noite, gente. Tudo bom? Primeiramente, agradeço a oportunidade em nome do Instituto Mises Brasil. Eu vou ser bastante breve e daqui a pouquinho eu vou chamar o professor Byland, que é o nosso editor convidado, para falar um pouco mais sobre essa edição. Então, o que eu vou fazer aqui nos próximos minutos é falar para vocês sobre a revista, que eu espero que alguns de vocês já conheçam, né? A primeira coisa é que está aí nosso endereço eletrônico, a gente está em todas as mídias sociais, todas não, mas mais relevantes mídias sociais, por favor, sigam-nos. Muito bem, essas aqui são as capas das edições anteriores da revista Mises, tá? Se vocês contarem, nós estamos no 7º volume e são 15 edições. Periódicos acadêmicos, a gente acaba lançando mais de uma edição por ano, e cada um dos anos é um volume diferente, por isso que a gente está no 7º volume, terceiro número do 7º volume. Esse número específico é sobre empreendedorismo, que é um dos diferenciais da escola austríaca dentro da teoria econômica como mais globalmente entendida. A escola austríaca provavelmente é a única das escolas de economia que trata do motor da economia em si, que é o empreendedor. Muito bem. Então, uma coisa relevante é que toda a coleção da revista Mises está disponível para quem quiser comprar a edição física, como essa aqui. Essa aqui é a edição número 15, está aí na frente, ali no stand da LVM, vocês podem adquirir a revista lá na frente. E todas as edições também estão disponíveis, basta vocês entrarem, procurarem na internet esse site, que é um livro, e procurar a revista Mises, um livro que vocês vão achar lá, tá legal? Sem muito problema, vocês podem escolher e tudo mais. Porém, é importante também dizer que tudo que a revista Mises publica e publicou está disponível na internet de graça para vocês. Aqueles que têm interesse nos nossos artigos, naquilo que a gente publica, podem ir no nosso site, que vão estar lá todos os nossos papers e todas as coisas que são publicadas, tá legal? Mas vem a pergunta, por que, como eu falei para vocês, eu ia falar sobre a existência e o porquê da revista científica do Instituto Mises Brasil, por que uma revista científica, né? Infelizmente, a ciência brasileira tem muito pouco impacto sobre a academia como um todo, tá? É bem difícil que a produção científica nacional consiga ser observada fora do país e mesmo dentro do país como algo relevante. Outra coisa é que, geralmente, as revistas científicas brasileiras são ligadas a universidades públicas brasileiras, tá? É muito raro você ter revistas científicas que não sejam coladas a uma universidade pública, tá? Então, isso já diferencia a Mises também. Por conta dessa pouca capacidade de impactar a ciência, muitos dos periódicos acabam morrendo. Fazer isso aqui, virar isso aqui, não é nem um pouco fácil, acreditem em mim. Aqui a gente tem 10 trabalhos originais, que nunca foram publicados em lugar nenhum, e a gente tem que passar por todo um processo até chegar nisso aqui. Tá? Isso é um livro. Então, existe o grau de dificuldade, a demanda de trabalho que exigida para manter isso aqui funcionando é muito grande. Então, o que a gente vê no Brasil é que muitas revistas científicas morrem relativamente fácil, com tempos de publicação muito curtos. Tá? Isso ocorre também porque não existe muito incentivo para pesquisar no Brasil. O que o pesquisador ganha se ele publicar? Numa universidade pública, onde estão a maioria dos nossos pesquisadores, alguns deles vão deixar de trabalhar na pós-graduação, mas
Qual é o outro problema que eles vão ter? Talvez uma incomodação ou outra em algum lugar, ou com o chefe dele, se o chefe for mais Caxias. Então, isso observa-se aí que tem um problema na produção científica do Brasil. Tá? E, mais ainda, onde que a gente podia encontrar e discutir ideias da escola austríaca, ideias liberais, ideias libertárias? No Brasil, que eu acredito que aqui a maioria saiba, essas ideias são praticamente consideradas como demônios dentro da academia. Tá? Então, qual é o objetivo da Mises? É participar da discussão científica. O professor Byron já acontece bastante com ele também, e comigo acontece de vez em quando, eu fico até feliz. Quando eu sou bloqueado por alguém no Twitter. Já passaram por isso? É um sentimento bacana, assim. Por que o cara te bloqueia no Twitter? Porque ele não tem argumento para contra-argumentar aquilo que tu perguntou para ele. Então, o último cara que me bloqueou no Twitter, ele me bloqueou porque eu não tinha colocado na nossa discussão nenhum argumento baseado num paper acadêmico. Bom, eu tenho vários, só que ele não aceita os meus papers, ele só aceita os papers dele. Enfim, então a gente tem que sair também dessa discussão do YouTube, sair não, a gente tem que avançar a discussão que acontece no YouTube, no Facebook, no Twitter, para algo mais acadêmico, mais embasado, para algo que a gente possa mostrar para os nossos pares na academia, que a gente também passa por um processo de double blind review, que a gente também faz pesquisa, e que, embora a gente não seja positivista na nossa observação da ciência, a gente também faz ciência. Tá? Muito bem, então essa é a edição nova da revista Mises, eu mostrei para vocês aqui a capa. É o 7º ano de publicação ininterrupta. Aí vocês vão perguntar, mas, 7 vezes 3 não dá 15. É porque no início a gente publicava 2 fascículos por ano. Depois de um certo tempo a gente passou a publicar 3. Tá? O nosso corpo editorial, vocês vão poder ver, quando vocês pegarem a revista para ver lá fora, ele é composto por professores do mundo inteiro. Professores ligados ao Instituto Mises Brasil, ao Instituto Mises Estados Unidos, professores da Europa, professores que estão atualmente na Ásia. A gente não tem nenhum professor que eu lembre, pelo menos, que está na África, mas a gente tem professores no mundo inteiro que participam do nosso corpo editorial. Tá? É uma revista interdisciplinar, como o próprio Mises e o próprio Hayek diziam, a gente não pode ser só economista, a gente tem que ter os olhos em outras áreas também para poder entender o que está acontecendo na economia. A gente aceita submissões de maneira contínua, então o ano todo vocês podem submeter papers para a revista. E a gente tem as famosas e belíssimas, os meus bebês, as edições especiais. Tá? Essa nossa revista ela é indexada no mundo inteiro. Vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns indexadores que a gente usa. A gente usa um processo totalmente tecnológico de submissão dos artigos científicos. Vocês vão... Alguém interessado, por exemplo, vai entrar no site da revista, se cadastrar como autor, passar por todo o processo dentro do site da revista. Tá legal? Então, isso vai acontecer de maneira que vocês conseguem acompanhar onde que está o artigo dentro do fluxo editorial, que a gente fala. Tá? Então, outras 2 coisas relevantes são, há uma tecnologia, o Open Access, ou seja, tudo que você publica vai ficar aberto para quem quiser usar, citar, comentar, debater, refutar, etc. E, por fim, a gente não espera publicar assim para colocar na internet. Você submeteu um paper, o seu paper passou por todo o processo editorial, ele foi revisado pelos pares, você organizou aquilo que tinha que organizar, melhorou os pontos fracos que o seu artigo tinha de acordo com os pares. E aí, a gente vai colocar na internet, disponibilizar o seu artigo antes de sair o fascículo final. Tá legal? E, além de tudo, é uma revista bonita. Quem já viu uma revista científica bonita assim? Eu mostrei para o professor Barão e ele olha, uma revista bonita e tal. Pega a revista científica, normalmente, como é que ela é? Um troço quadradão, meio feio, assim, sei lá. A gente se preocupa com a beleza da revista também. Tá? Muito bem. Então,
visto que o nosso objetivo é participar da discussão científica, como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai discutir e divulgar cientificamente as ideias da escola austríaca e as ideias que conversam com a escola austríaca através de artigos de pesquisa, ensaios que não são artigos, são ideias que a pessoa está colocando ali que são científicas, mas não chegam a ser um artigo. Resenhas de livros, nós temos 2 nessa nossa edição especial. Traduções de trabalhos clássicos, alguns trabalhos já foram publicados, trabalhos do Mises, trabalhos do Hayek e de outros autores já foram publicados em edições anteriores. É importante para a gente disponibilizar isso em português. O professor Alex Catarino, que está aqui, que é nosso editor da LVM, já foi editor anteriormente da revista Mises, vai conseguir, pela primeira vez em qualquer lugar do mundo, publicar todos os trabalhos do Mises numa língua, não é isso, professor? Então, nem em inglês existe, só em português a gente vai ter todos os trabalhos do Mises publicados pela LVM em português. Tá? E, importante para alguns aqui, que estão na graduação ou na pós-graduação, a gente publica resumos de dissertações e teses. Se a sua tese ou a sua dissertação tem a ver com a escola austríaca, submeta para nós. Tente, nos dê a possibilidade de divulgar aquilo que você produziu. E, principalmente, com isso tudo, a gente quer dar subsídio para os estudantes nos mais diversos níveis acadêmicos, desde a graduação até o pós-doutorado. A gente quer dar subsídio para esses caras, para que eles possam discutir ideias liberais, ideias libertárias. Tá legal? Muito bem. Como é que funciona o processo editorial? O nosso editor-chefe é o professor Adriano Paranaíba, aquele rapaz ali, super simpático, tá? Do Instituto Federal de Goiás. Eu já falei um pouco para vocês sobre o corpo editorial e os revisores. A gente sempre tem pelo menos 2 revisores e a gente usa o processo de Double Blind Review. Todos os papers que são submetidos vão passar por revisão de pares. Essa revisão, quem está revendo não sabe quem foi que escreveu. Tá? A gente tem um modelinho de revisão que facilita muito você entender o que é que o revisor pretende do seu artigo, o que você tem que melhorar. Isso é um problema sério na academia brasileira, porque às vezes o cara fala assim, seu artigo está ruim, ponto. Para a gente isso não funciona. Então o Adriano e o professor Alex também era assim, o professor Ubiratã, que também foi antes editor da revista, o professor Fábio Barbieri também. A gente tenta ajudar o autor daquele trabalho a melhorar o trabalho dele de uma forma que ele consiga entender o que o revisor quer, né? Não adianta só dizer assim, melhora, ou está muito ruim, ou está muito bom. Beleza? Já falei também da automatização do processo, e uma coisa relevante, você consegue aproveitar e acompanhar todo o processo na plataforma. Tá? Você não fica... Eu, por exemplo, submeti um artigo há 8 meses atrás para uma revista nacional, e até hoje não me disseram nada sobre o artigo. Eu não sei o que aconteceu, não sei se o editor leu, não sei se ele passou para os revisores. Eu não sei o que aconteceu com o artigo. Na revista Mises isso não acontece. Vocês vão saber o que está acontecendo. Tá legal? Atualmente a gente tem uma taxa de rejeição de 56% das submissões e mais ou menos 3 meses entre a primeira submissão e o aceite do seu artigo. Tá? Isso é uma média. Algumas vezes pode ir mais além, porque isso depende do revisor olhar, etc. Depende de quão rápido você vai ser ao fazer as revisões requeridas e tudo mais. Muito bem. Hoje em dia, a gente tem todos os números disponíveis para download, como eu falei para vocês. No ano passado, a gente teve mais de 80 mil downloads de conteúdo. Ou seja, o cara procurou a gente na internet, procurou um artigo na internet, entrou lá, achou o site da revista Mises, entrou no site do artigo, entrou na página específica do artigo, clicou no artigo e baixou o artigo científico. 80 mil downloads. É muita coisa. É muita coisa. Esse ano, até dia 31, a gente tinha mais de 75 mil. Então, a gente deve chegar em torno de 90 mil downloads esse ano, porque os meses de novembro e dezembro, tradicionalmente, são os meses que a gente dá o maior gás, porque é quando o pessoal do TCC, o pessoal
da dissertação de mestrado, está procurando as coisas mais para subsidiar seus trabalhos. Tá? O mundo inteiro acessa a nossa revista. Vou mostrar um gráfico para vocês daqui a pouco. Tá? A gente está em todas as redes sociais, isso é uma tendência das revistas científicas, e para ajudar, a gente também tem feito alguns video abstracts. Tá? Então, a gente pede para o autor gravar um vídeo falando sobre o que é aquele tema, aquele paper que ele acabou de escrever. Tá legal? Tem crescido o impacto da Mises, especialmente nos últimos 2 anos e meio. A gente tem sido citado em revistas nacionais e internacionais, tá? Já tem algumas citações nossas. E a gente espera agora, com a nova classificação da CAPES, que a gente avance um pouco mais nisso. Tá legal? Então, esses aqui são os locais do mundo onde a gente é acessado. Aquela bolinha vermelha lá embaixo, que vocês podem ver, quem acessa a gente via esqueci, não é firewall nem IP. Tem uma maneira de burlar a internet, o círculo da internet lá na China, principalmente. Então, boa parte daquilo ali é gente que está acessando da China. Tá? Porque muitos dos nossos papers são em inglês, então dá para os caras lerem. Tá legal? A gente está em todos esses repositórios, então, no mundo inteiro a gente está presente, e a gente deve entrar no Redalic, que é um repositório de língua espanhola, provavelmente no mês que vem já também. Por que, então, que a gente mantém e acha que é muito relevante ter a revista científica funcionando? A gente mantém discussões científicas da mais alta qualidade, tá? Na revista. Essa revista é reconhecida tanto no Brasil quanto fora. Muitos papers que já foram apresentados aqui nessa conferência, nos anos passados, nas conferências do Instituto Mises americano e nas conferências do Mises Brasil, foram parar nessa revista. Tá legal? Os maiores expoentes da escola austríaca no mundo estão no nosso corpo editorial. Um deles está aqui, professor Byland, professor Alex está aqui, professor Mark Thornton, do Instituto Mises, é membro do nosso corpo editorial, professor Anthony Miller, que é alemão, mas radicado no Brasil, é membro, professor Biratan Iorio. Então, você vai estar discutindo com as melhores mentes dessa área no mundo. É simples assim. Tá legal? E, obviamente, que eu já falei para vocês da nossa relevância. Né? A gente trabalha com o OJS, que os papers ficam abertos para todo mundo. Né? Todos os nossos artigos são indexados pela Cross-Reference, e a gente tem tanto o DOI, que é a identificação automática do objeto. Então, o seu artigo, a partir do momento que ele for citado em algum lugar, automaticamente a revista detecta que ele foi citado. Tá legal? Além disso, a gente tem a colocação do autor pela identificação mundial dele. Aquele ID verdinho ali é uma identificação mundial de autores. Se vocês olharem nas melhores revistas científicas do mundo, aqueles dois trocinhos vão aparecer. Tá? Só para dar um exemplo para vocês, esse aqui é um paper de 2015 do professor Iorio. Tá? Ali vai aparecer, essa é a página do paper, ele foi publicado na revista que tem aquela capa. Ali vocês podem ver os downloads dele. Podem ver que quando chega no final do ano, começa a aumentar de novo. No meio do ano, ninguém baixa nada, não. Isso aqui é como aparece um paper. Tá? Então, esse aqui é um paper que foi publicado na edição especial do ano passado, do professor Nicolas Kachanowski, e eu coloquei de propósito, né? Porque é o custo do populismo na Argentina. E ele podia ter colocado 2013, 2015 e 2019. Mas tá bom. Então, olha só para chegando ao final, o Instituto Mises tem a extensão, o site do IMB, a Conferência de Escola Austríaca. Como pesquisa, a gente tem a revista. A gente tem a Summer School, que está com inscrições abertas. A gente tem a pós-graduação em Escola Austríaca, que está com inscrições para a quinta turma abertas. A gente tem a Winter School, que aconteceu agora, há poucos dias atrás. A gente tem o curso de investimentos, baseado em Escola Austríaca. A gente tem os cursos online. Ano que vem, a gente vai começar a ter cursos espalhados pelo Brasil.
A gente tem a LVM, que publica material sobre a escola austríaca, livros sobre a escola austríaca para o Brasil inteiro e para outros países de língua portuguesa, imagino também. Então, a gente cobre essa parte toda. Ano passado, nós tivemos a nossa primeira edição especial, cujo convidado foi o professor G.P. Manish, lá da Troy University. O professor Manish, embora more nos Estados Unidos, é indiano, e a nossa ideia foi falar sobre economias emergentes, uma perspectiva austríaca para economias emergentes. Esse ano, a gente convidou o professor Pearl Byland, que a gente tem o prazer de estar aqui com ele hoje, e a gente percebeu um impacto e um interesse muito grande do público internacional com relação à revista, não só do público brasileiro, tá? Com relação às edições especiais. Como vocês podem ver por quem publicou na revista, né, esse ano. Ano que vem, a gente tem uma edição temática sobre filosofia, ética, política e epistemologia, com o professor Denis. Papers em português, espanhol e inglês serão aceitos. A chamada já está aberta, está no site. Vai ser a edição temática do próximo ano, ela vai sair em janeiro de 2021. Até agosto, vocês podem submeter artigos. Tá legal? Então, para finalizar, essa frase do Mises é uma frase clássica, né? Somente ideias podem iluminar a escuridão. E a revista Mises está aqui para ajudar vocês a terem acesso a essas ideias e a divulgar as ideias de vocês, que são ideias que também têm a ver com a escola austríaca. Para falar um pouquinho sobre a edição especial, eu chamo o professor Pearl, que vai falar sobre como foi esse processo. Professor, por favor. Muito obrigado. Okay, thank you very much. I have no idea what he said, but whatever he said about me was probably a lie. I wanted to introduce this special issue very quickly, and I must start by saying that it was a great honor to be asked to guest edit this issue for a very specific reason, namely that it is an economics journal that has a special issue on entrepreneurship. And it shouldn't be strange, but it really is. So it was special for me for several reasons, one being simply that economics has since long turned its back on entrepreneurship. So economists know nothing about entrepreneurship whatsoever, and therefore it's even more important to publish something on entrepreneurship simply because economists have forgotten about it and ignore it completely. Of course, we know that entrepreneurship is the very core of what makes a dynamic economy. The free enterprise system simply does not work without entrepreneurship. Entrepreneurship is the very driving force, as Mises put it. And it's also one more reason why it was special for me, and that is that the Austrian school really is something unique in terms of schools of thought and economics with respect to entrepreneurship. Because entrepreneurship is at the very core of what makes the Austrian school, and has been from the very start. I'm not sure how many of you have actually read the old classics, but already in Karl Menger's Principles of Economics from 1871, he talks about what entrepreneurship is and why entrepreneurship is important in the economy. And he says that entrepreneurship is really four different things. First, you collect information about the business opportunity. Then you calculate whether there is a natural profit opportunity in what you have discovered. And then you go through an act of will and you actually bring it about and you start the business, and after that you supervise the business and make sure that everything is done in the proper and right manner. And that, of course, is exactly what entrepreneurs do. And that is in the very first publication that made the Austrian School of Economics. Entrepreneurship is already there, and it talks about this concept and it talks about this function in the economy. And ever since, Austrian economists have recognized that entrepreneurship is at the very core and has to be there to explain the process of the market and explain the free enterprise system. So that's why it's so important to have a special issue on entrepreneurship when we're talking about the economy and how that works, to remind everyone that
we cannot really explain the economy without entrepreneurship. And I'm not going to talk about that a whole lot because my talk later on, I'm going to talk about exactly that. And I'm also not going to introduce the specific papers in this special issue for the simple reason that they're all unique, and I think you should read each and every one of them. They're really that good, and they really cover different aspects of the concept, and they have unique contributions. So please do grab a copy and read the special issue. Thank you.